Normal. Olá, tudo bom, Lu? Olá, Conrado, tudo bem e você? Também, tudo jóia, graças a Deus. Lu, vamos dar sequência ao nosso estudo de hoje, o capítulo 6, intitulado Fé, do livro Pensamento e Vida, né? Antes da Vamos gente lá. ir direto ao ponto, vamos fazer a nossa harmonização, né? Vamos. Então, vamos acalmando os nossos pensamentos, tranquilizando a nossa mente, sentindo a presença amorosa do nosso anjo da guarda, esse bondoso protetor que nos fortalece, nos orienta, inspira os pensamentos que nós necessitamos, conduz a nossa vida. Pedimos a esse bondoso protetor, com as bênçãos do Mestre Jesus, que ilumine o nosso estudo de hoje, para que a gente possa extrair os conteúdos e o aprendizado necessário a nós, primeiramente, e a todos que tiverem contato com esse estudo. Agradecemos a Deus pela oportunidade que estamos tendo, pela nossa vida, e assim seja. Graças a Deus. Ou seja, graças a Deus, Conrado. Ô, Conrado, e que capítulo hoje, hein? Pois é, fé. Fé, no momento em que nós estamos vivenciando, né? De tantas atribulações, nós vamos falar sobre fé, né? Pensar que fé é muito mais do que acreditar, né? Fé é confiar, né? E é um Extrapola momento as que nossas nós crenças. extrapola completamente, né? Hoje eu fui lá no Evangelho dar uma olhada sobre o que era fé, né? Até para a gente, quando vai estudar, é bom sempre a gente ir lendo aquilo que está em volta, né? E aí eu abri, né? E estava escrito assim: a fé é o remédio certo do sofrimento. É o melhor remédio que a gente pode encontrar. Olha que sapiência nessa pequena frase, né? É o que nos fortalece diante do desconhecido, né, Lu? Pois Sem é, nós caímos. caímos. E lá no Evangelho também, é uma frase assim, ó. Eu tirei a ideia, não copiei, tá? A fé sincera e verdadeira é sempre calma, da paciência que sabe esperar, porque se sabe, se supera na inteligência e na incompreensão. Porque, assim, ela está junto, né? Porque ela se baseia, né, na inteligência e na compreensão. Então, a pessoa que tem muita fé, normalmente é uma pessoa calma e paciente, porque confia, aprendeu a confiar. A Concorda? fé, ela nos proporciona, como você disse, a fé verdadeira, a fé simples, né? Ela proporciona a paz que a gente muitas vezes não encontra. E a gente só vai encontrar na nossa fé, que é o que nos sustenta. Com certeza. E eu fico pensando assim, quantas vezes nós não somos testados na nossa fé, não é? O tempo E todo. nós temos oportunidade de verificar como está a nossa fé. Eu acho que esse capítulo hoje vai nos deixar não só comentar, mas eu acho que refletir internamente muita coisa, né, Conrado? Não só É, nós, uma, mas todos que é um tiverem ótimo oportunidade. momento para a gente refletir sobre as nossas convicções interiores, nossa fé, principalmente no momento que a gente está vivendo, de muita Pois é, incerteza, né? Então, é importante agora para a gente fazer essas reflexões particulares, individuais, de cada um. também acho, viu? Então, o que é ter fé, né? Então vamos lá. Vamos Vamos. continuar do mesmo jeito? Eu vou lendo? Isso, Lu, perfeito assim.
Então, tá bom. Capítulo 6, fé. Emmanuel diz assim: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Daqui já dá para a gente tirar algumas coisas, né, Conrado? Muitas. Então, não basta só a gente acreditar, né, que exista o bem. Ele fala, precisa ter perseverança, paciência, disciplina, né? E fervor, e confiança mesmo. E vai mostrando para a gente, nessa pequena frase, que nós vamos ter que construir essa fé dentro de nós, alimentar essa fé dentro de nós. Você viu isso também? Eu gosto de tentar traduzir de uma forma assim simples para o meu entendimento as coisas do dia a dia. Então, quando ele fala que para que a gente possa encontrar o bem, ou seja, nos tornarmos pessoas boas, verdadeiramente boas, é necessário que a gente busque mesmo com perseverança e fervor. É a mesma situação, por exemplo, que a gente sabe da importância da atividade física para que a gente tenha uma saúde aceitável. É importante que a gente se alimente bem, todo mundo sabe disso. Uma coisa que está disponível para todo mundo essa informação. Né? Todo mundo sabe disso. Mas e aí? Eu sei que eu preciso praticar uma atividade física, mas eu pratico? Eu vou atrás? Eu sei que eu preciso me alimentar bem para ter saúde física. Mas será que eu busco isso para mim? É a mesma coisa. A gente até pode entender o bem, estarmos convencidos do bem, mas será que eu busco isso para mim? Essa perseverança, né? Faço isso só um dia ou faço isso com uma assiduidade, né? Faço isso diariamente. Faço disso algo habitual na minha vida. Ou E faço quando ele esporádico. fala que nós devemos buscar com perseverança, ele se remete ao nosso capítulo 2, que fala da nossa vontade. Né? Aonde está a nossa vontade que nos move? Então, a gente vai sempre buscando os ganchos dos capítulos anteriores, que foram bem colocados numa sequência para entendimento nosso, facilitar o nosso entendimento. E é legal que ele já fala assim, não vai ser dado a você pronto, você vai buscar. Busca. É uma conquista. É uma conquista. Falar, tem gente que tem mais fé, tem gente que não tem fé. Né? Isso não é dado como um brinde, assim, né? Todos nós nascemos com todas as nossas leis impressas, todos os nossos talentos ali, mas simples e ignorantes, né? O que a gente precisa é trabalhar isso que nós temos de potencial dentro da gente, para que isso realmente se transforme em algo grande, pulsante, né? Que nos dê força, que nos encoraje, que é esse capítulo de hoje, né? Vamos continuar lendo, senão nós paramos num parágrafo e falamos 2 horas. Daqui a pouco nós estamos gravando um vídeo de 1h30. Pois é. Aqui agora ele vai fazer uma relação, né, Conrado? Com aquilo que a gente sabe que existe, mas não vê. Né? Então, ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso da nossa casa. Mas nós não estamos vendo a eletricidade, mas ela caminha, quer dizer, existe uma base, um potencial onde ela está, e ela vai chegar até a nossa casa. Nós vamos saber que ela existe porque a lâmpada acende, não é? Emmanuel está dizendo para nós que tudo que nós fazemos na nossa vida, a gente está atuando com base na nossa fé. Eu, por exemplo, me sentei nessa cadeira com fé que ela vai me sustentar. Sim, eu tenho fé que eu vou abrir a torneira do meu banheiro e vai sair água.
A Isso. fé, as convicções, ela nos acompanha no dia a dia, para tudo. Sim, e ele fala assim, para que a gente consiga realizar algo, né, é preciso existir uma base que vá sustentar. Você está traduzindo isso como essa confiança, né, de que aquilo está ali, né? A fotografia é hoje fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. Quer dizer, uma consequência, né, um trabalho anterior para que a fotografia apareça. Também entendeu assim? Estou só traduzindo no pé da letra. Emmanuel está colocando exemplos, né, seguidos de situações em que a gente não consegue precisar, a gente não é palpável, como, por exemplo, a eletricidade, a luz que impressiona o filme da fotografia para gerar imagem. Então, ele está trabalhando esses conceitos invisíveis aos nossos sentidos, Lu, para demonstrar que nós atuamos com confiança, com fé o tempo todo na nossa vida. Sim, as coisas acontecem. Sem que a gente perceba, nós estamos exercitando. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente ao outro com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do remoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Né? E aí, na próxima frase, né, nesse último parágrafo pequenininho, ele já fecha tudo isso que eles estavam falando em cima, né? Ó, não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança, que é o que você acabou de falar, né? Confiar que algo vai acontecer. O tempo todo nós estamos fazendo isso, né? Conrado, eu abri. Oi, pode falar. Ele coloca o termo plasmar no sentido de tornar real, né? Tornar algo real na nossa vida. Então ele fala, não podemos desse modo plasmar realização alguma sem atitude de confiança. Então a gente precisa de confiança, precisa de fé para que aquilo se torne real. E isso remete também ao capítulo 1, quando a gente aprendeu que a mente é o espelho da vida e que nós criamos a realidade que nós vivemos, Lu, e que nós respiramos essa atmosfera o tempo todo. E voltando a lembrar que essa vida não é essa de, não precisa ser exatamente a de agora, que nós somos plasmando, pode ter 10 séculos aí que nós estamos plasmando, montando essa vida, né? Num ciclo vicioso, muitas vezes. Exato. Nesse pedaço aqui, Conrado, eu queria lembrar assim, né, também refletindo junto com o Evangelho, que a fé é uma virtude. De novo, o Emmanuel está falando sobre uma força interna que nós temos e que nós vamos construindo e vamos alimentando. E eu vejo assim, que tudo que nós vamos fazer, nós vamos lembrar lá da pedra bruta, que nós falamos outro dia, nós vamos precisar do nosso esforço e do nosso trabalho. Aí, quando eu penso, nós vamos construindo essa fé, né? Nós vamos tendo essa atitude positiva, fica muito difícil nós alimentarmos essa fé se nós nos alimentamos com coisas tóxicas. Por exemplo, com situações ruins, com notícias ruins, com livros ruins, com discussões desnecessárias. E isso pode torturar nosso campo mental. E aí, nesse momento, essa atitude positiva nossa é quebrada. Porque você alimentou a sua base de forma errada. Então, eu penso que aquela história lá, que nós temos da instrução, as duas asas, não pode ser esquecida aqui também. Perfeito, Lu. Perfeito, exatamente isso. Devemos cuidar sempre do nosso pensamento.
Porque muitas vezes, se nós alimentá-los, né, com pensamentos ruins, isso pode se tornar algo muito grande e passa a nos dominar. A gente Pois é. sabe disso, né, dos problemas que isso pode ser para cada um de nós. Eu penso sempre assim, o mal por si só basta, a gente não precisa alimentá-lo. Nós precisamos alimentar o bem, para que aí a gente consiga criar essa base dentro de nós, mais forte, né? Isso. Vamos continuar. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Agora ele vai definir. Depois ele vai definir, mas no vocabulário vulgar, você não consegue lá. O que é fé? Né? Aí ele vem aqui. É força que nasce com a própria alma. Aí aquilo que eu falei, é uma força interna que a gente tem, né? Certeza instintiva na sabedoria de que Deus, que é a sabedoria da própria vida. Ó, que lindo isso! Quer comentar? Força que nasce com a própria alma. Ô Lu, é natural do ser humano entender que nós estamos submetidos a uma inteligência muito acima da gente, que nós denominamos como Deus. É muito difícil quem não traz consigo essa noção de que existe Deus. Tantas coisas sem explicação na nossa vida, né? E nós vivemos uma experiência de vida que necessariamente a gente não precisa saber de tudo, que é realmente para testar a nossa fé. Nós vivemos uma inconsciência enquanto nós estamos encarnados. Lu. E isso é algo do ser humano, esse sentimento. Eu, por muitas vezes, Lu, eu questionei a minha fé. Questionei muito. E eu acho que isso aí foi muito importante para mim. Porque eu estava muito enraizado com os conceitos que eu trazia, Lu, da Igreja Católica. E eu me questionava muito, porque a fé, para mim, era acreditar da forma como eles acreditavam, como eles colocavam. E para mim era muito difícil. Então eu não tenho fé. E com o tempo eu fui amadurecendo e entendendo que o sentido de fé tem muito a ver com as minhas convicções. O que eu realmente acredito. Não precisa, todos nós temos fé, Lu, mas não necessariamente significa que eu tenho que ter a mesma fé que você ou que qualquer outra pessoa que se relaciona com a gente. Cada um tem as suas convicções e eu tenho as minhas que são suficientes para me alavancar em tudo que eu faço. Para me dar força, por exemplo, e acreditar nesse trabalho, nesse estudo que nós estamos fazendo também. E assim por diante. Pois é. Eu sempre gosto de lembrar, Conrado, assim, nós somos fagulhas divinas. Nós temos as leis gravadas dentro de nós, porque nós somos parte desse todo. Uma pequena fagulha de energia somos nós, né? Do momento em que nós somos criados, do momento em que nós somos separados dessa fagulha, nós estamos em evolução. Né? Então, tudo que há em nós está aprimorando. Então, aquilo que nós tínhamos um tempo atrás, hoje pode ser diferente, né? Depende muito de como nós estamos alimentando, como nós estamos, como você disse, as convicções, né? Aquilo que realmente para nós faz sentido, as escolhas que a gente vai fazendo na vida, não é? Vai fortalecendo. Essas convicções, Lu, elas se tornam perigosas no momento em que se torna fanatismo. Sim. No momento em que a pessoa ela fecha seus olhos à realidade, que muitas vezes está escancarada. Né? Então, é importante que, mesmo diante das minhas crenças, das minhas convicções, eu esteja aberto de forma humilde a mudá-las. Mudar de opinião, se eu perceber que eu estava errado. Lu, faz parte
Faz parte. A gente, em determinado momento da vida, a gente acredita cegamente em determinada coisa que mais para frente a gente vai perceber que não era bem aquilo. Só que temos que ter humildade e reconhecer para que a gente possa reajustar e, dessa forma, amadurecer cada vez mais. Já houve época, por exemplo, que se pensava que ter fé era realmente, né, você fazer trocas, né? Então, como eu tenho fé que as coisas vão acontecer, eu faço um determinado, ou eu deixo de consumir algo, ou eu paro por um momento, faço alguma coisa em troca de que aquilo que eu quero aconteça. Só que ter fé é entender que, às vezes, a nossa vontade não bate com a vontade ou com o nosso plano encarnatório e aquilo que nós estamos pedindo, com fé, não vai acontecer, não é? Porque, às vezes, não era aquilo. Tem tanta coisa, né? Porque, às vezes, a gente pensa assim, então, tudo é acaso, né? Então, não precisava ter plano reencarnatório. Não, então, nem tudo é o acaso, né? Acho que o acaso poucas vezes existe, mas nós podemos interferir, né? Até no nosso plano reencarnatório atrapalhar muito. Mas vamos seguindo aqui, senão nós vamos virar para outro mundo. Então, vamos lá. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sobre a energia da fé, sobre aquela confiança, sobre aquele acreditar, né? Isso é bem profundo, né? Todas as operações da existência, né? Do nosso ser, da nossa existência, da existência de tudo, se desenvolve de algum modo sobre a energia da fé, né? A gente precisa de fé, Lu. É o combustível, é o que nos alimenta, é o que nos empurra para frente. É o que nos empurra para frente. A natureza vai nos mostrando, né, o tempo todo o que é ter fé, não é? Bom, confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Olha, a primavera veio depois de qual estação? A primavera vem depois do inverno, não é? Eu não sou muito não, Lu. Primavera é antes do verão. Então, você pensa que tudo caiu no outono, as folhas caíram, murcharam, a natureza ficou feia, né? Depois veio um frio, né? E de repente a natureza se explode em flores, mostrando que tudo fica bonito, que tudo é belo. Basta confiar, um dia após o outro, tudo vai entrando nos eixos, tudo volta ao normal, tudo é equilíbrio, né? E entra em equilíbrio. Olha lá. Pode falar. No nosso dia a dia, Lu, não tem como a gente fugir realmente das nossas convicções. Ninguém planta uma sementinha num vaso esperando a flor nascer se não confiar, né? A gente confia que o rio vai estar fluindo lá. A gente tem essa convicção. A gente sabe que existe vida, confia que existe vida nesses ambientes também, os peixes. A gente, para tudo, nós utilizamos a nossa fé. Sem a fé, nós... Sumiu o som aí, Lu? Sumiu, agora voltou. Desculpa, vamos lá. Vamos seguir. Posso ler? Sim, claro. Então vamos, que fugiu. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para sua caudal larga e profunda. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé, alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais,
que não vê. Olha, de novo, a relação com a eletricidade, que não vê. Então, nós nos alimentamos, né, confiando que o nosso organismo vai digerir aquele alimento e que ele vai aproveitar os nutrientes necessários. Nós confiamos, e isso já é um ato de fé. Quer dizer, é como nós falamos, né? Se nós pararmos para pensar, tudo é um ato de fé. Nós respiramos, é um ato de fé, não é? Concorda comigo? Emmanuel está escancarando para a gente situações do nosso dia a dia que nós convivemos naturalmente e que elas não são visíveis para a gente. E que mesmo assim nós confiamos que vai acontecer. Então, aí entra a questão daqueles que se dizem que não têm fé. Não, eu não tenho fé. Né? Mas como você não tem fé? Tudo que você faz na sua vida, você utiliza a sua fé. Né? Você está se baseando no que você acredita. Então, nem aqueles que se dizem que não têm fé, inconscientemente, eles têm muita fé, Lu. Muita fé, porque nós não poderíamos viver, existir sem fé. Para nos relacionar com tudo, com a natureza, nos relacionar com as pessoas. É aquela história, né? Primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Isso é confiança, né? Exatamente. Agora, esse parágrafo, eu acho que mereceria que todo mundo parasse e lesse e refletisse. Olha, todo o êxito da experiência social, da vida em comunidade, resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Quer dizer, que o êxito da nossa experiência aqui, enquanto encarnados, nessa sociedade, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse planeta, depende muito, não é? Se toda a comunidade se empenhasse em respeitar as leis de Deus que rege a vida, né? Se isso realmente fosse respeitado, nós provavelmente já teríamos, inclusive, estaríamos em outro planeta, né, Conrado? Em outro planeta. Sim. Não nesse. Né? Voltando ao primeiro parágrafo desse capítulo, quando o Emmanuel vai falar de fé, ele fala do bem. Do bem. Isso. É assim que ele se exprime. A busca pelo bem. Né? Então, como você falou, para que a gente tenha êxito nessa experiência que nós estamos vivenciando, Lu, a gente precisa buscar com coragem, com convicção, com muito esforço, esse bem. O bem. É uma busca, é um esforço. Com certeza, Conrado. Né? Se nós tivéssemos esse esforço, né, de fazer espontaneamente, de ter boa vontade, de espontaneamente vibrar o bem, de querer o bem das pessoas, né, de emitir energias boas, né, essa luz translúcida, né, eu acho que nós pouparíamos muito sofrimento. E agora ele passa não só a dizer da fé de cada um, mas da fé da sociedade como um todo. Né? Enquanto isso, Lu, nós que ainda estamos aprendendo a desenvolver o bem dentro de nós, estamos aprendendo, engatinhando a sermos boas pessoas, a gente vai errando, dando cabeçada na vida. Né? E aí a gente vai, dessa forma, aprendendo também, com os nossos próprios erros. Mas o êxito da experiência, ela só vai realmente se concretizar quando nós estivermos verdadeiramente voltados para o bem. Enquanto isso, nós vamos dar cabeçada. E eu penso assim que é muito normal, porque num dia nós estamos
muito bem, nós conseguimos vibrar bem, no outro dia, nós já temos algum contratempo e, infelizmente, nós permitimos que esse contratempo domine as nossas emoções naquele dia, né? Então, nós temos altos e baixos mesmo, mas é uma busca, né? Eu vejo, assim, a preocupação dele com esse livrinho é: não esqueçam que vocês têm um compromisso, vocês têm um plano reencarnatório e vocês precisam se lembrar desses pontos. E esse ponto hoje é a fé, né? Vamos continuar lá. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, energia do bem, né, Conrado? Sim. É-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Uma vez eu estava dando uma aula, eu brinquei, né? Falei, olha, se nós temos um plano, nós temos que evoluir, ninguém tem chance de não evoluir, de não ser feliz, de não atingir o seu objetivo. Mas quando a gente desvia, né? Quando eu falei da aula, eu falei em GPS. Hoje dá para a gente falar do Waze, né? Tem outros programas aí que vai recalcular essa rota. Ou seja, às vezes nós vamos ter que passar por longas experiências ou outras experiências, outras encarnações, para que a gente aprenda a usar conscientemente essa energia do bem, né? Isso, ele reforça ainda mais a fé como uma energia, né? O bem como uma energia, certo, Lu? Uma energia que nós estamos submetidos a ela e estamos também emanando ela de nós quando nós estamos assim, dessa forma, vivenciando o bem. Então, o bem é uma energia e tudo é energia. Aí ele coloca aqui que não é possível suprimir, que dessa forma será possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Imagina que eu vou em algum lugar e o meu destino está a 100 quilômetros daqui. Se eu pegar uma linha reta, eu vou direto, 100 quilômetros. Mas não, eu posso, de repente, querer passar em um lugar lá, andar mais 50 quilômetros para um lado, aí eu pego, volto para cá e ando mais 30 para o outro. E isso que é as dispersões, né, da nossa vida. Isso aí muitas vezes está ligado com as nossas necessidades, satisfações dos nossos prazeres, nossos desejos. O que a gente ainda não tem ainda maduro dentro de nós. E aí, esse caminho que seria muito rápido de percorrer, a gente leva muito tempo, encarnações e encarnações, para que a gente consiga chegar nesse destino. A gente perde muito tempo. Conrado, quando a gente está falando de energia, falando de comunidade, estamos vivenciando, né? Você já imaginou se todos nós nos conscientizássemos que somos fontes de energia e vibrássemos cura, vibrássemos energia, luz, né? O tempo todo para o planeta? O tempo todo não, mas conscientemente. Eu acredito que esse é o nosso futuro. É o futuro. Nós precisamos ter consciência de que nós precisamos, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, vibrar o bem para todos, para o nosso vizinho, para o nosso parente, para quem a gente não gosta, para o mundo, para o ser humano. Né? Eu acho que isso vai fazer tanta diferença. Porque o bem não é só para quem eu gosto, né? Ele não é exclusivista. O bem não é só para o meu filho, o bem não é só para minha filha, para minha esposa, meus pais. O bem é para todos, né? Porque é uma energia divina. Uma energia que é para todos nós. Então, nós estamos aprendendo. E quanto mais nós vamos nos conscientizando, né, a gente vai criando condições para que a gente possa se preocupar mais também com aqueles que não estão tão próximos da gente, mas que também sofrem. Exato, Conrado, é isso mesmo. Vamos. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus,
é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Nós somos espelho, né? Então, vamos acentuar em nós a confiança no bem, esse acreditar, para que a gente possa refletir o bem, né? Como uma força aumentada, potencializada. Importante. Não importa como você enxerga Deus. Isso não é o que vai fazer a diferença. A diferença é o bem que você coloca. Onde estão os seus pensamentos? Onde estão nossos pensamentos? Não importa a forma como eu entendo Deus, que eu acho que está muito difícil para a nossa compreensão ainda. A gente não tem essa capacidade de compreender Deus ainda. Isso é o que menos importa. Importa o amor que a gente carrega no nosso coração. Com capacidade certeza. que nós temos de praticar o bem. Com certeza. Ó, recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, dele auferimos poder mais amplo. Então, interessante. dá para todo mundo igual. Muito interessante, não é? Muito louco. Quer comentar primeiro? Comenta primeiro. Eu acho que se você ler a próximo parágrafo, vai facilitar para a nossa melhor, né? interpretação. É melhor. O bem eterno é a mesma luz para todos. É o sol lá. Mas, concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Perfeito, nós né? potencializamos o bem, né? E nós somos capazes de imprimir mais eficiência também no bem, Lu. Isso é maravilhoso, é lindo. Maravilhoso. E quando a gente fala positiva segurança íntima, porque depende muito do quê? Da nossa vontade, da nossa base, daquilo que nós temos grande. Uns têm mais que os outros, tá? Por isso que uns parece que refletem mais, tem mais fé que o outro. Mas isso cada um de nós tem que cultivar, tem que alimentar para poder, porque está dado para todo mundo igual. Né? O que nós temos que fazer é concentrar essa força em nós. De que jeito? Alimentando essa força. A fé também a gente alimenta. Emmanuel está dizendo, Lu, que o bem, como energia, é igual ao raio do sol, né? E que nós podemos sermos receptores desse bem e direcioná-los ele da melhor forma possível. É isso que nós precisamos, é o que liga a cada um de nós, Lu, nessa malha que nós sabemos que nós estamos todos envolvidos e ligados por essa energia. Quando nós, como uma lente que converge a energia do Sol para um ponto, nós podemos também convergir essa energia do bem que está espalhada para todo mundo e direcioná-la para onde nós entendemos ser mais importante. Com certeza. Nós temos uma ferramenta à nossa disposição com um potencial muito grande. E somos nós mesmos. E, Conrado, e aqui na frente, assim, né, o que ele mostra para a gente, às vezes, algumas situações nos faz acordar, quando eu falei no começo assim, nós somos testados muitas vezes em relação à nossa fé, né? E uma das coisas que nos ajuda, que é um instrumento, é a dor, né? Porque ela chacoalha a gente. E ele fala aqui que nós precisamos ter tanta confiança, porque mesmo depois de alguns percalços, a vida continua linda e bela e nós podemos fazer muito por ela, por nós mesmos, mesmo quando a gente enfrenta problemas. Então, não é porque eu estou com uma gripe, por exemplo, que eu estou acamada, que aquilo vai me derrubar e eu vou me entregar. Não, não, tem que confiar que as coisas caminham de uma forma que eu auxilie esse caminhar. Não sei se você concorda comigo. Perfeito, Lu.
A dor é instrumento pedagógico para a gente. Sempre que nós nos dispersamos, né, do fluxo da vida, né, nós dirigimos os nossos pensamentos, nossas intenções para outros lugares, Lu, naturalmente vai gerar sofrimento para a gente, né? E o importante, e o sofrimento, ele está o tempo todo nos acompanhando. Não existe um ser no planeta isento de sofrimento. Basta que, por exemplo, um ente querido vá falecer, a pessoa vai ter um nível de sofrimento, faz parte da nossa experiência, né, de vida. O importante é que a gente sempre aprenda, busque os aprendizados decorrentes dessa dor pedagógica que está sendo imposta para a gente, né? Entender o propósito, Lu, de tudo isso que está acontecendo com a gente. E não se colocar de vítima, né? Enfrentar, não se deter no mal, buscar o bem, que é o que ele fala no próximo parágrafo. Ó, que ele está falando do bem eterno. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. Esqueceu o mal. Aí ele começa. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A vida continua. Lu, a fonte alcança o rio. Lu, o que ele está falando aí é que no nosso caminho do bem, nós vamos ser atacados. Porque o bem incomoda. Incomoda muito ainda. Então, nós vamos ser atacados. Muitas vezes, de forma injusta, de forma muito maldosa, mas como, né, o tronco podado, ele oferece frutos sempre iguais àqueles que produziam antes do golpe. Né? Não vai ser uma pancada que vai mudar as nossas aquisições morais, né? O que nós já temos, nossos tesouros. Então, a gente vai apanhar, mas a gente tem que persistir. A árvore que dá frutos é aquela que apanha, não é? Que leva pedrada. Exatamente, ele fala. E não se detenha no mal, busque o bem, né? Não fique se alimentando de coisas que não são boas, né? Porque tudo vai passar, tudo vai passar. Olha, a fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. É o que você acabou de falar agora. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem e inexaurível, porque o bem não tem fim. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e do sucesso que nos cruzem ali de cotidiana. Porque é aquilo, né? Todo dia a gente passa por percalços, todo dia a gente tem problema. E nós não podemos deixar que isso nos bombardeie a ponto de abalarmos a nossa confiança, essa força interna grande que nós temos, né? Pelo contrário, ele fala, vai procurando a parte boa. Se alguém não fez o bem, procura a parte boa da pessoa, porque tem, todo mundo tem. Na vida, no nosso dia a dia, não é fácil, Lu. Muitas vezes, nós nos magoamos profundamente com determinadas atitudes, nos frustramos, né, com algumas pessoas. E são esses golpes que a gente vai levando na nossa caminhada. Mas é como a lama que é jogada no leito do rio e que se dissolve. E o rio continua fluindo. Independente da quantidade de lama que a gente continua jogando nesse rio. Então, toda vez que a gente se sentir magoado, absorva, mas deixe fluir. Não alimente, não guarde para você. Não transforma isso em algo maior do que é. Deixe fluir, né? Com o ensinamento do rio, que jogamos lama e lama e lama e ele continua se dissolvendo tudo isso e fluindo. Não é fácil a gente falar é muito fácil, né? Mas a gente precisa compreender, entender e buscar isso no nosso dia a dia. Sim.
Nós precisamos nem nos deixarmos magoar, né? E as coisas não nos cheguem. Eu estou lembrando agora do Divaldo, né? O importante é amar. Se as pessoas não nos amam, o problema é dela. O problema seria nosso se nós não amássemos, né? Então, nós vamos tendo que ir nos burilando, nos cuidando e não dando assento para o mal, não dando lugar para as coisas que nos intoxicam, na verdade, né? Olha que ele fala, teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante. Libertar-nos-á dos grilhões de todo mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Olha, é assim, a felicidade que nasce da fé, porque é da confiança de que mesmo que alguma coisa ruim, que eu julgo ruim esteja acontecendo comigo, ela pode ser o meu maior remédio. Era aquilo realmente que eu precisava. Então, se nós realmente confiarmos, né, se a gente conseguir trabalhar isso dentro da gente, alimentar esse sentimento, de que forma que a gente alimenta esse sentimento? É com estudo, é com trabalho. Acho que quando você olha a dor do outro, a sua fica menor. Então, quando nós vamos alimentando tudo isso, nós vamos conseguindo ter essa fé mais fortalecida e vamos ser felizes, né? Como assim feliz? Está tudo de ponta cabeça. Mas a felicidade, ela é interna, né? A felicidade não depende de nada. Nós vamos tendo mais esperança, né? Porque a esperança é consequência da fé, né? Eu tenho esperança que as coisas vão melhorar, eu tenho esperança porque eu tenho fé, porque eu acredito, porque eu confio. Onde está essa confiança? Está dentro de mim. O dia a dia nos tira do prumo, nos tira o equilíbrio, tira. E aí o que a gente precisa? Ter serenidade, ter confiança nas nossas próprias forças, né? Que elas nos tornam capazes de realizar muita coisa. É essa confiança, essa certeza de que nós vamos atingir o nosso objetivo. Isso é ter fé, né? Essa confiança, vai dar tudo certo. Eu confio, mas eu preciso alimentar. Coloca a semente na terra, ela brota, ela germina. Sim, mas eu preciso adubar, eu preciso colocar água, eu preciso revolver a terra. Então, esse cuidado é nosso. Ninguém vai fazer por nós. Esse trabalho é nosso, de alimentar a nossa fé para que nós possamos um dia olhar para trás e dizer, deu certo. Isso mesmo, Lu. A fé nos traz paz, né? Ela é que mantém acesa em nós a chama da alegria. Sem a fé, não tem alegria, não tem paz, né? Então fica aí a recomendação, a sugestão para aqueles que tiverem acesso a esse conteúdo, uma autoanálise, né? Questionar como que está a sua fé, as suas convicções, entender que a fé é algo inerente ao ser humano, faz parte de nós. Então, legal que seria que cada um de nós fizesse essa reflexão, né? Para a gente se posicionar diante das nossas crenças, dos nossos entendimentos, né? E nessa nossa busca constante de nos tornarmos pessoas melhores, conscientes das nossas dificuldades ainda, dos nossos inúmeros defeitos, mas com fé, acreditar que a gente ainda tem, a gente ainda pode conseguir, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Sim. Vamos seguindo essa cartilha aqui, né? Eu acho que essa cartilha deve nos acompanhar por várias e várias encarnações, já que ele falou que são milenares, né? Então, por várias e várias, quem sabe, em cada encarnação a gente vê
um passo, né, adiante. Mas vamos sim, nós vamos conseguir. Nós somos feitos para isso, perfectíveis, né? Então vamos chegar lá, É o nosso devagarinho, mas nós destino. vamos. Devagarinho, mas nós vamos. Encerramos por hoje com Encerramos muito bem. graças a Ótimo. Deus, né? Graças a Deus. Quer falar mais alguma coisa ou posso encerrar? Pode encerrar, Lu. Então vamos, assim, com o coração envolto de muita paz e de muita fé, acreditando neste momento, acreditando que tudo aquilo que nós buscamos, que nós trabalhamos, nós vamos conseguir, porque nós temos dentro de nós os talentos que foram dados por Deus. Então nós vamos agradecendo ao Pai por essa oportunidade bendita deste estudo, destas reflexões, agradecendo a presença amorosa dos nossos anjos da guarda e da espiritualidade amiga que sempre se faz presente. Agradecemos e esperamos que no próximo encontro estejamos aqui firmes e fortes. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau. Um bom fim de semana, Conrado. Até segunda. Até. Com Deus, Lu. Tchau, tchau.